Irmãos, então nós vamos dar início, nós estamos na pergunta de número 27 do nosso Catecismo Maior, e então aqueles que estão apostos aí, que tem o Catecismo, eu peço que leia a pergunta e a resposta, por favor. Qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? A queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos por natureza filhos da ira, escravos de Satanás, e justamente expostos a todas as punições neste mundo e no vindouro. Ok. Gente, a maior tragédia da história da humanidade é a queda do homem lá no Jardim do Éden. Não afetou somente Adão e Eva diretamente, mas eles como representantes, e nós já temos visto isso, como representantes de toda a raça humana, fez com que toda a raça humana fosse arrastada para essa condição de reprovação, miséria, de escravidão, debaixo das correntes aí de Satanás, mas também da carne e do próprio mundo. Tá? Então, nós vamos ver exatamente isso. Qual foi a desgraça, né, que a queda trouxe à humanidade? Qual é o resultado dessa desobediência? E eu já de antemão, eu sempre falo, e nunca é demais reforçar, é que nós fazemos, às vezes, a ideia de que consequências terríveis vêm por meio de pecados terríveis. Fazer grandes coisas terríveis virão grandes consequências terríveis. Mas quando nós olhamos para Gênesis, Adão e Eva simplesmente comeram de um fruto que Deus havia dito, olha, não coma. Aí a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não coma. Então parece ser uma coisa muito, assim, tranquilo, né? Só pegou lá e comeu. Tipo assim, não matou ninguém, não fez uma grande coisa, né? No sentido de um impacto terrível na humanidade. A obra em si, o pecado em si. Mas para que fique demonstrado que a desobediência, que é o pecado, tá? Tem consequências sempre as mais catastróficas possíveis. Nunca devemos, então, minimizar o poder destrutivo do pecado. Jamais. Porque quando fazemos isso, é como se estivéssemos brincando com uma bomba atômica, achando que, por ser pequena, ser ali leve, não pode produzir um resultado terrível. Então, devemos sempre lembrar, pecado tem um alto poder destrutivo. Destrutivo destrói o relacionamento com as pessoas, destrói a humanidade toda, no sentido, é o que nós vemos aí, uma sociedade em miséria, uma sociedade gemendo por causa da consequência do pecado lá dos nossos primeiros pais. Então, nunca devemos minimizar, tá? Não, foi só isso que eu fiz, foi só, percebam bem. Poderia ser a desculpa de Acã também. Quando eles conquistaram Jericó, Deus havia dito para não pegar absolutamente nada das coisas que Deus havia dito, não peguem. Acã pegou lá uma capa babilônica, pegou lá um pouco de ouro, um pouco de prata, e, tipo assim, talvez na mente dele ninguém vai perceber nada, é só isso. Então, trouxe perturbação para Israel e depois, consequentemente, trouxe também juízo sobre si mesmo, e não somente ele e toda a sua família. Tá? Então, jamais devemos minimizar o poder destrutivo do pecado.
E é o que nós vamos ver hoje. Qual foi a desgraça, né, que a queda trouxe à humanidade? Bom, em primeiro lugar, devemos lembrar que a queda trouxe à humanidade a perda da comunhão com Deus. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. E não só para nos relacionarmos com Ele, mas toda a fonte da nossa alegria, toda a fonte do nosso contentamento, fonte de paz, fonte de sentimento de realização está em Deus. E o homem perdeu isso. Quer dizer, não foi afastado de Deus, ele foi afastado da fonte daquilo que o homem, na sua condição como um ser espiritual, depende para nutrir-se, que é essencial. E o homem foi separado de Deus. Essa separação, teologicamente falando, é aquilo que Deus disse: olha, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, morte, do ponto de vista teológico, não é a ausência de vida. Não é porque alguém morre e ele simplesmente deixa de existir, vira fumacinha, como se nunca tivesse existido. Morte é separação. Tanto é que as pessoas que morrem, elas não deixam de existir. As pessoas que morrem literalmente, elas ainda estão em existência. Porém, estão separados de nós. Nós não podemos mais abraçar, não podemos mais conversar, não podemos mais ter a comunhão com esses entes queridos, que já partiram antes de nós, né? Mas morte é separação. E aqui que nos diz que a queda trouxe a separação entre nós e o nosso Deus. O próprio profeta Isaías, ele vai dizer que Deus não é surdo para que não possa nos ouvir, nem a sua mão está encolhida que não possa nos salvar. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, o pecado, ele levanta uma barreira, um obstáculo, um verdadeiro obstáculo entre nós e Deus. Portanto, a perda da comunhão com Deus. Mas também, o homem não somente perdeu, mas o homem agora ele é reprovado por Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: não há quem entenda, não há quem compreenda as coisas espirituais. O homem está numa condição mental reprovável. Ou seja, o homem está doente, está morto, ele nem entende qual é a situação que ele se encontra. Ele está numa situação de reprovação mental, moral, espiritual diante de Deus. Ele é reprovado. Não é aprovado, ele é reprovado. E não há nada que o homem possa fazer. Mas ele não somente está reprovado diante de Deus, ele não compreende as coisas espirituais, como Paulo diz também aos Coríntios. O homem natural não compreende as coisas espirituais e não pode mesmo compreender, porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente, e é concedida essa compreensão àqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Mas o homem também está debaixo de maldição. O homem foi amaldiçoado. E não somente ele. Maldita também é a terra, por causa de ti. O homem sujeitou a própria criação a um estado de maldição, onde Paulo vai dizer que a terra está gemendo, aguardando o dia da sua redenção. E nós, ainda, a própria natureza foi transformada. Somos agora, por natureza, filhos da ira. Existe uma colocação feita pelos católicos
E muitos evangélicos também, tá? Não é só católico, não. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. É um erro, porque contradiz aquilo que o próprio Senhor Jesus diz. Vós sois filhos do diabo. Quem é filho de Deus? João vai dizer que, mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então perceba que o homem natural, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. O homem natural, ele é filho da ira. Ou, nas palavras de Jesus, vós sois filhos do diabo, filhos da ira, que estão debaixo da ira de Deus. Como Cristo diz, vocês fazem, as obras que vocês fazem, é porque vocês têm essa natureza. Vocês fazem a obra do vosso Pai. Mas, por outro lado, também, a Bíblia ainda vai dizer que nós somos escravos. O escravo não faz aquilo que quer exatamente. Somos escravos de Satanás. Nós estamos algemados. Então, quando fazemos coisas, além de ser parte da nossa agora natureza, dessa natureza corrompida, mas também somos escravos de Satanás. Percebe que Satanás ele é um opressor, né, daqueles que foram criados para terem comunhão com Deus. E, portanto, digno de todo castigo. Não somente neste mundo. Quando passamos por situações e vemos situações, já vemos muitas pessoas dizendo, situações difíceis, vemos pessoas dizendo, não é justo acontecer isso, não é justo o que aconteceu. Quando olhamos do ponto de vista do pecado, não há injustiça alguma. O homem colhe o que ele semeia. Então, quando alguém morre, Deus, não é justo porque o Senhor levou. A morte é a consequência do pecado. Ele é pecador. Morreu porque ele é pecador e todos nós vamos morrer. E quando Deus impõe isso à humanidade, não há injustiça da parte de Deus. Deus, ele continua sendo justo. Doença, alguém doente lá, né? Gravemente, a última coisa que nós temos o direito de dizer ou apelar é para a justiça de Deus, dizer que Deus não é justo. Na verdade, quando dizemos, Deus faz a tua justiça, a justiça de Deus é mandar um raio na nossa cabeça, né? Devido aos nossos pecados. Mas vamos ler alguns textos para embasar essa pergunta e resposta e essas considerações que eu acabei de fazer. Eu convido, então, a abrir Gênesis, Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao verso 10. Quem já pode ler? Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Ok. Então, primeiro, vamos ver aqui, na verdade, seria o texto para a gente ler, fazer uma consideração mais tranquila, seria realmente do verso 8 até o verso 24. Porque nesse ínterim aqui, vai mostrar as maldições que Deus impôs ao homem, inclusive à mulher, inclusive no relacionamento entre o homem e a mulher. Por exemplo,
Deus vai dizer para Adão: agora no suor do teu rosto, perceba, há uma situação agora, um agravante aqui, como o homem agora vai se sustentar. Não que o homem não trabalhasse, não que o trabalho seja uma maldição. Não é. Porque Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e eles tinham responsabilidades lá. Isso chama-se trabalho. Eles tinham o trabalho de cuidar, administrar, zelar pelo jardim. E eles tinham ali a fartura, né, dos alimentos, crescendo assim, talvez com muita mais facilidade. Aí, do mesmo jeito, eles tinham que colher para poder se alimentar. Portanto, o trabalho é uma ordenança divina. O trabalho existe antes da queda. Mas o que acontece com a queda, depois da queda? É que o homem agora, ele vai ter o trabalho não mais como uma bênção, mas vai ter como um fardo, como um peso. Embora nós, como cristãos, o resgate no Evangelho nos faz ver o trabalho com outros olhos. Hoje, aquele que é salvo em Cristo deve ver o trabalho como uma maneira de glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Portanto, para o Filho de Deus, aquele que foi salvo, foi regenerado, o trabalho não somente é uma bênção, apesar do suor, e ainda o trabalho nos impõe aqui, mas não somente é uma bênção, mas é uma maneira de honrarmos, louvarmos e adorarmos a Deus, de glorificar o Senhor. Essa é a visão correta do trabalho, na perspectiva reformada. O trabalho é uma bênção. Aqueles que amaldiçoam o seu trabalho estão amaldiçoando aquilo que Deus deu a ele como meio para glorificar a Deus. Mas, continuando, a mulher também agora, ela também recebeu uma maldição. Agora ela daria à luz através de muito sofrimento. Isso quer dizer que ela engravidaria antes da queda? Que ela teria filhos antes da queda? Sim, porque Deus havia dado um mandato cultural para Adão e Eva para que eles crescessem e multiplicassem. Percebam, antes da queda. Portanto, o relacionamento a dois, o marido e mulher, o relacionamento conjugal, o relacionamento íntimo, é uma ordenança divina, uma coisa que Deus estabeleceu. Portanto, não tem nada de pecado, de errado. Errado é fazer uso desses privilégios do casado fora do casamento. Aí, e o adultério também, aí é pecado. Mas, então eles teriam filhos. Mas agora, essa coisa que seria uma coisa natural, o nascimento, o parto, seria agora em meio a dores. Eu sei que não seria antes, né? Não dá para dizer. Mas agora seria em meio a dores. E a própria terra agora cresceria o quê? Cardos e abrolhos, espinhos, né? A própria terra recebeu uma maldição por causa da queda do homem. O homem sujeitou a terra a essa condição. E depois também o homem foi expulso do jardim. Deus mesmo expulsou-o. E impediu o homem agora de comer da árvore do caminho, da árvore da vida. E isso é uma provisão da graça de Deus. Porque imagine o homem nessa condição, comendo a árvore da vida, o fruto da árvore da vida. Viver eternamente debaixo de maldição. E Deus impede isso, para que ele agora tenha a vida, e uma vida eterna, por outro meio. Não pelo comer de um fruto,
mas por meio de alguém que haveria de salvá-lo, por meio de Jesus Cristo. Então, o impedimento do homem comer da árvore da vida foi uma provisão misericordiosa de Deus para com o homem. Graças a Deus, porque o homem viveria eternamente com essa natureza toda e debaixo dessa desgraça toda que a queda submeteu o homem. Tá? Então, por causa da queda do homem, perdeu a comunhão com Deus. Mas não somente perdeu a comunhão com Deus, tá? E nós vamos entender um pouco sobre o caos social, o caos familiar. Perdeu também comunhão uns com os outros. Por isso, a primeira coisa que Adão faz, quando Deus pergunta se ele tinha comido do fruto, ele vai acusar a mulher que tu me deste. É a primeira briga, né, discussão ou acusação familiar. Até hoje nós vemos isso. Tá? E crianças estão crescendo aí com problemas seríssimos, porque às vezes todos os dias pai e mãe brigando. Caim matou Abel, irmão contra irmão. Família grande é o que mais dá, é briga. Todas? Não. E existem níveis também. E na sociedade, Lameque mata um porque ele pisou no pé e empurrou. E ele mata. É o que nós vemos na sociedade também. Olha só a consequência do pecado. Separou o homem de Deus, mas separou o homem do homem. Os homens estão separados uns dos outros. Efésios, capítulo 2, verso 2 e verso 3. Em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ok. Então, o apóstolo Paulo, em Efésios, ele vai dizer que nós somos filhos, por natureza, filhos da ira, ou seja, por natureza quer dizer por concepção natural, dentro de uma ordem natural. Novamente, o que Paulo está dizendo é aquilo que Davi já havia dito. Em pecado me concebeu minha mãe. O que ele está dizendo é que o relacionamento entre o pai dele e a mãe dele foi um relacionamento pecaminoso? Óbvio que não. Ele está dizendo que quando ele foi concebido no ventre da mãe dele, ali já estava um pecadorzinho. E novamente vemos na concepção, mais ou menos, talvez outras igrejas também, mas a gente vê muito na igreja católica, é que quando nasce uma criancinha, é um anjinho, é um santinho. Na concepção bíblica, é um pecadorzinho. Ele já, por natureza, é um pecador. Já tem uma natureza, desde o seu nascimento, como um transgressor da lei de Deus. Então, é natural ao homem pecar. Perceba, não precisa ensinar a criança a pecar. Ela vai pecar naturalmente. Os pais piedosos precisam ensinar seus filhos a serem piedosos. Por isso a Bíblia vai falar sobre quem ama, cedo disciplina. Quem retém a vara, aborrece a seu filho. A estultícia está ligada ao coração da criança. Percebam? Está ligada ao coração. Como já nasce no coração, né? Já está ali. Os primeiros batimentos, mesmo ali, no ventre materno, ali já está pulsando ali
um coração estulto. Só vai desenvolver, só vai crescer. E aí depois vai produzir os frutos, né? Os frutos da iniquidade aí. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Ok, obrigado. Então, a redenção é um retorno à sensatez, livrando, né, livrando-se dos laços do diabo. O homem, naturalmente, ele está debaixo dos laços, preso, portanto, a um agente espiritual real que chama-se Satanás. Portanto, dos laços do diabo, que é o enganador, né? E tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Pois bem, percebo então que a Bíblia vai falar muitas vezes nos quais andastes outrora, eres por natureza filhos da ira. Então, essa era a condição do homem, né, sem Deus, né? Deus restaura. Mas, quando fala aqui no verso 2, voltando a Efésios, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, a ideia aqui, andar, não é alguém que está andando passeando. Mas andar aqui é o sentido de alguém que está algemado nas mãos e nos pés e tem alguém puxando. Ele anda impulsionado, escravizado, tá? Segundo este mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Veja, é um agente espiritual. O homem sem Deus, ele está necessariamente escravizado por Satanás, um agente espiritual real. Por isso que a gente vê muitas coisas acontecendo nos lares, nas vidas pessoais. Aqueles que não têm Deus, eles necessariamente estão debaixo do domínio de Satanás. Se ele não foi liberto por Cristo, ele não tem meio termo. Não tem aquele que está em Cristo, aquele que está preso nos laços do diabo e aquele que está em cima do muro ali. Não. Sempre a Bíblia vai falar de dois grandes grupos: filhos da luz, filhos das trevas. Trigo, joio. Casa feita na rocha, casa feita na areia. Nunca fala de um terceiro grupo. Sempre existe só dois grupos. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Mas é claro que Deus, agora vemos que Deus, ele adota também. Ele tira desse poder de Satanás e transporta para o reino do Filho do amor dele, que é Cristo. E ele faz isso. E vai dizer que esses aqui, e vemos aqui a esperança, entre os quais também todos nós andamos outrora, ou seja, nós éramos assim. Mas agora está dizendo que não é mais. Por quê? Porque Deus interviu. E graças a Deus que Deus intervém ainda hoje, nos nossos dias. Então, somos por natureza escravos de Satanás, somos por natureza filhos da ira. E agora eu convido a alguém ler Gênesis 2:17. No entanto, o homem pagou para ver. Ele foi... a mulher foi enganada pela serpente, e o homem, no entanto, ele não foi enganado. Nós já vimos isso no estudo passado. O homem, deliberadamente, ele comeu sabendo o que ele estava fazendo. A mulher, ela foi enganada. A Bíblia não diz que Adão foi enganado, mas Eva foi enganada. E por causa dessa queda deliberada daquele que era o representante, portanto, deliberado, ele encerrou todas as pessoas debaixo dessa condição de reprovação, miséria e maldição. E todos nós somos merecedores, portanto, de castigo. O salário do pecado é a morte.
Nós jamais podemos ver o pecado como um defeito de fabricação. Não podemos ver o pecado como uma doença. Nós não podemos ver o pecado como uma sujeira moral. Nós também não podemos ver o pecado como uma doença que precisa ser curada. Nós precisamos ver o pecado como sendo uma culpa que o homem tem e que ele merece o castigo. Então, o pecado, todos nós somos merecedores, então, do castigo de Deus neste mundo. Romanos 6, 23, alguém pode ler? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uhum. E dando uma ênfase aqui, é que todos nós somos merecedores do castigo de Deus neste mundo. A morte, Deus havia dito, se comer vai morrer. E nós merecemos a morte. Mas não somente o processo que leva à morte. Por exemplo, doença, ataque cardíaco, alguma coisa assim. O que nos leva à morte real neste mundo. Então, somos merecedores dos castigos de Deus que Ele impõe neste mundo. Inclusive o sofrimento mesmo. É consequência do nosso pecado. Deus, não podemos dizer assim, estou sofrendo, culpado é Deus. Não, culpados somos nós. E precisamos assumir a nossa responsabilidade, precisamos entender isso, e até porque, enquanto não compreendemos que somos responsáveis, eu não tenho do que pedir perdão, eu tenho somente do que acusar. Porque Deus não é justo. Mas quando eu vejo que eu mereço tudo que eu tenho passado, eu digo, Senhor, eu sei que eu mereço, mas eu clamo por misericórdia. Então, mas também, não somente neste mundo, mas também somos merecedores dos castigos do mundo por vir. Eu gostaria que alguém lesse aí Mateus 25, 41 e depois o 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Qual é o outro? 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Uhum. Ok, obrigado. Então, percebemos aqui, nessas palavras de Jesus, e faço aqui uma observação. Ninguém falou mais do inferno do que Jesus na Bíblia. Tá? Alguns dizem isso não existe. Tal. Ninguém falou mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus encarnado, o Deus amoroso, que veio morrer por nós, para nos redimir dos nossos pecados, mas, no entanto, Ele jamais veio para enganar ninguém, dizendo que, não, tudo bem, vim para salvar todo mundo. Não, Ele vai dizer que por causa dos nossos pecados, somos merecedores também de uma condição de condenação e juízo no mundo por vir. Aqui é chamado de um lugar de juízo, de condenação. E devemos lembrar que não existe a não existência, não existe a não vida. Todos nós que nascemos somos vivos e não existe o aniquilamento. A pessoa morreu, acabou. Isso seria consolador para os ímpios, porque ele diz o seguinte: é nisso que o ímpio pensa. Eu vou viver minha vida, eu vou pecar, vou andar em orgia, vou fazer tudo que depois que eu morrer vai acabar mesmo. Gente, isso é engano do diabo. Olha como seria consolador. Eu faço tudo nessa vida, morri, eu desfrutei dessa vida. Né? E aí eu morri e acabou. Mas é fininho, evaporou. Mas não é assim. Na verdade, a Bíblia vai dizer que
depois desta vida, onde vai determinar a minha eternidade. Então não há consolo, não há essa realidade de não vida, né? Então aqueles que se apoiam nesse sentido, eu vou fazer o que eu quero, que eu bem entendo, morreu, acabou, dá pena desses. Por quê? Porque ele vai ter uma infeliz surpresa quando, um segundo após ele ter morrido, perceber que tudo aquilo do qual ele ridicularizava é uma realidade. Alguém já disse, todos os homens se tornarão sábios um segundo depois da sua morte. Ele vai ver e vai dizer, inclusive, por que eu não dei ouvidos. Mas aí já é tarde demais. Então, como vimos, verso 41, verso 46, né, que disse isso. Apartai-vos de mim. Agora é uma condição de morte sem fim, ou seja, é um afastar-se de Deus. Agora não há mais possibilidade. Hoje nós estamos mortos, né? Quem nasce, ele nasce já morto nos seus delitos e pecados, separados de Deus, mas tem a possibilidade de salvação e reconciliação com Deus, e ter vida. Vida é comunhão com Deus. Quando ele morrer, vai ser destinado ou sacramentado a sua separação eterna. Apartai-vos de mim. Não há mais essa comunhão, essa possibilidade de comunhão maravilhosa com nosso Criador. E são malditos e para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Deus não preparou esse lugar de juízo para os homens, para os anjos e os demônios, mas para os homens que não amaram a verdade também irão para este lugar. E irão para um castigo eterno. Aqui a palavra eterno, a ideia é de que esse castigo ela não tem fim, ela não há possibilidade de ter acabar. Se, por exemplo, fosse sofrer durante 1 milhão de anos e depois houvesse salvação, seria altamente consolador, mas o desespero é exatamente de que nunca haverá um ponto de retorno. Tá? Pois bem, então essa que trata sobre as consequências, as desgraças que a queda trouxe à humanidade. Tá? As pessoas têm consciência, tá? Adão e Eva tiveram a consciência no minuto seguinte, depois que pecaram, de que eles pecaram. E também tiveram consciência que eles estavam indignos de estar na presença de Deus. Tiveram a consciência também de que eles estavam contaminados agora pelo pecado, pela rebelião. E tiveram a consciência de que eles eram indignos, por isso se esconderam. E, por outro lado, nós vemos na história da redenção, nunca é o homem que vai atrás de Deus. O homem não tem essa condição. Não há quem busque a Deus. Não há um sequer, não há um justo. Todos se extraviaram, como diz o apóstolo Paulo. Então, quando a obra da salvação é demonstrado já ali no Jardim do Éden. É Deus que está indo atrás do homem. É Deus que vai buscar o homem. É Deus que faz uma provisão para cobrir a nudez do homem. É Deus que mata um animal que já prefigura o sacrifício de Cristo. Sangue foi derramado e ele pega a pele do animal e cobre a nudez do homem, prefigurando que Cristo haveria de vir, morrer pelos nossos pecados e a justiça de Cristo iria nos cobrir dos nossos pecados diante dos olhos do Deus Santo. Então nós somos agora cobertos, não com uma vestimenta ali, mas com a própria justiça de Cristo.
o que nos habilita a entrarmos na presença de Deus, não por nós mesmos, mas por Cristo. E só queria dizer também, para fazer uma observação, quanto ao, para não me demorar muito mais, quanto à atitude da teologia liberal. O liberalismo, tá? A teologia liberal, diz o seguinte, que todos os homens são, por natureza, filhos de Deus, contradizendo aquilo que Efésios diz. Todo mundo é filho de Deus. Percebam, a teologia liberal, ela não considera a tragédia da queda. O homem tem alguns problemazinhos, mas a Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. A teologia liberal diz que Deus, que é amor, e por ele ser amor, é impossível que ele venha lançar uma única criatura no inferno, novamente contradizendo as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele é amor e manifesta o seu amor, Cristo morrendo lá na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Mas para aquele que crê. E para que creia, precisa se arrepender dos seus pecados, dar uma meia volta na sua vida, viver agora uma vida santa e piedosa e andar nos caminhos de Deus. E também lembrar que o liberalismo define o pecado em termos humanos e sociais. Por exemplo, o pecado social, a desigualdade social. Nós precisamos resolver esse pecado. Então, vamos da igualdade. É a teologia marxista que entrou na igreja, fruto de uma teologia liberal, que desconsidera que o homem ele está colhendo aquilo que ele plantou e que nós continuamente estamos fazendo aí nossos pecados, e não somos justos, não. E de que o pecado não é uma igualdade social. O pecado a resolução do problema do pecado é dar pão e comida para todo mundo ter coisas iguais e todo mundo ser tratado com dignidade, com respeito e tudo mais. Pronto, chegamos ao paraíso. Não, não é assim não. Tá? Ela rejeita, a doutrina liberal rejeita a doutrina do pecado diante de Deus e também rejeita que a culpa desse pecado merece o castigo divino. Não, não tem isso não. Então, essas considerações que eu faço com relação à teologia liberal, que muitas pessoas estão sendo influenciadas por essas ideias venenosas que não procedem da revelação de Deus. Não sei se há alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação. Amém. Então, nós vamos orar e assim vamos encerrar nosso estudo de hoje. Bom? Oremos.